Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Por quê? É impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Amém? Podem sentar? Há uma exortação constante da nossa parte, irmãos, e é um despertamento para que para que nós nos dediquemos à palavra de Deus. E quando nós falamos de evangelho, não estamos falando de religiosidade vazia. Não estamos falando de um lugar aonde, porque quando a gente fala de Bíblia, já aconteceu isso comigo. Fui pregar num lugar e quando comecei a falar de Bíblia, as pessoas não gostaram muito, porque elas disseram, ele só fala de Bíblia. E aí eu pergunto, no meio cristão, o que é mais importante? E outra coisa, o conceito que se tem é que se você fala de Bíblia, tipo o pastor Rodrigo, trouxe uma palavra excelente. Mas poxa, o Rodrigo não falou língua estranha, não entregou profecia, não entregou revelação, não disse que Deus está presente, não falou que tem anjo. Ele só fala Bíblia. E a pergunta é, por quê? Os irmãos acham que se ele viesse aqui, entregasse um monte de revelação, uma profecia, é válido? É. Agora eu pergunto, qual é o mais importante? A profecia das profecias. E os dons espirituais? Eles são secundários e eles são importantes, mas eles precisam vir sobre essa palavra. Agora, é necessário que todo culto tenha uma revelação? Por exemplo, Deus está contigo, você vai ter vitória. Ué, vem cá, você não está vivendo com Deus, não? Você não está na presença de Deus, não está vivendo com Ele, para precisar alguém ficar falando para você que o Senhor está contigo? Deus tem uma obra grande na tua vida. Eu pergunto, na vida de quem Deus não tem uma obra? Só na vida do diabo que ele não tem. Que, aliás, nem vida ele tem. Ele tem existência. Então todas as pessoas Deus tem uma obra. Eu posso chegar para o... Quer ver eu entregar uma mensagem que ela é da carne e ao mesmo tempo não é? Biano, assim diz o Senhor: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Ande na minha presença, eu vou te usar poderosamente. Deus está falando isso para você. Pergunta, mentira? Não. Fui revelado aqui agora? Não, porque está escrito na Bíblia. Está entendendo, irmãos? Então, os picaretas gostam de fazer isso para causar impacto, só que não é necessário. Teve um pastor que me perguntou, pastor, por que a gente não vê aquelas operações de maravilhas assim, paralítico andando, cego enxergando, o surdo ouvindo? Por que a gente não vê? Falei, porque você está em Angra. E porque você não visita o leprosário, você não visita os lugares onde as pessoas estão paralíticas, você não vai num lugar nenhum desses, não faz nenhum culto lá. Como é que você quer? Cadê? Tem algum paralítico aqui? Tem algum cego aqui? Você quer ver maravilha, mas você quer ver maravilha onde? Você imagina o que Deus vai trazer alguém de longe aqui, ele não pode usar outras pessoas lá de outros lugares distantes, porque Deus está fazendo maravilhas em outros lugares. Mas alguém acha que se o cego enxergar, se o surdo ouvir, se o mudo falar, que culto maravilhoso! É verdade. Mas é muito duro quando você ouve Jesus dizer assim, para algumas pessoas que disseram, Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios,
falamos novas línguas, nós operamos maravilhas. Aí Jesus fala para eles: apartai-vos de mim, não vos conheço, vós que praticais o que? A iniquidade. Olha, do que Jesus está falando? É proibido ser usado? Não. Jesus está dizendo aquilo que ele falou para os discípulos quando eles estavam alegres, porque os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. Ele disse: alegrai-vos, anjos, que o vosso nome está escrito no livro da vida. Está entendendo? Então qual é o mais importante? Você ter comunhão com Deus. Agora, você não tem comunhão com Deus, tem que vir no tempo para quê? Eis que eu estou contigo, hein? Olha o anjo aí, vai te dar vitória. É isso que você quer ouvir. E eu pergunto: por que você precisa ouvir isso? Porque você não vive com Deus. Aí todo culto tem que ser um show, porque se não tiver o show, você vai para casa desviado. Pô, aquele culto é muito xoxo, senti nada. Ué, quando você está vivendo com Deus, você anda em qualquer buraco sentindo a presença de Deus. Agora, quando você não vive com Deus, você tem que ter alguém tacando uma tocha na tua cabeça. Ah, mas aquele culto é frio e você está pegando fogo? Porque se tiver, incendeia. Você é um palito de fósforo, bota fogo nessa floresta. Agora, se você está frio, quer botar culpa nos outros? Claro que nós vamos enfatizar a palavra, irmãos, porque é a palavra que dá origem ao universo, é a palavra que regenera o homem, é a palavra de Deus. E as outras coisas são secundárias. E nessa oportunidade nós lemos um texto que inclusive está no nosso outro vídeo, que nós falamos sobre esse capítulo 6 aos Hebreus, e aqui nós queremos trazer verdades sobre a salvação, registrados aqui nesse capítulo 6 de Hebreus. E quais são essas verdades? Porque estamos falando daquela coisa majestosa de você viver em comunhão com Deus. Não estou falando de você ter tropeço, não estou falando que você vai ser um super crente, não estou dizendo que você não vai ter alguns problemas na sua jornada. Isso aí faz parte da nossa vida aqui. A coisa é você: eu nunca erro. Não, peraí, só se você é Deus. A questão não é errar, a questão não é tropeçar, a questão é você achar que isso é normal e permanecer no erro. Certo? Então, verdade sobre a salvação. Existe, irmãos, uma especulação exacerbada de que uma vez salvo, salvo para sempre. Se você é regenerado para sempre. Se você é transformado para sempre. Se você é santificado para sempre. Aquele famoso decreto de jurisprudência. Deus pegou alguns, carimbou e disse: vocês vão, o resto que se ferre. Essa turminha aqui vai porque eu gostei deles, e o resto, eu não quis gostar dos outros, eu sou soberano. Não, tu é tirano, não é soberano. Mas é assim que alguns por aí pregam. Primeiro, a predestinação, porque a predestinação é uma doutrina soteriológica, irmãos. A predestinação, ela está ligada à salvação. A palavra soteriologia quer dizer estudo da salvação. Então, a predestinação é uma doutrina soteriológica. A predestinação tem a ver com a salvação, com a segurança da salvação. Então, a predestinação bíblica não é aquela que você encontra alguém batendo no peito e diz assim: eu sou eleito, eu sou escolhido, eu sou predestinado. Porque isso, irmãos, revela a falta de conhecimento de Deus. Porque em nenhum lugar da Bíblia você encontra uma pessoa predestinada, não existe. Paulo disse: não julgo que tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Paulo disse isso, eu prossigo. E em nenhum lugar você vai encontrar na Bíblia que a predestinação é singular, ela está no plural. Não existe uma pessoa predestinada, biblicamente não existe. Então em Efésios capítulo 1, diz o seguinte: como também Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em santidade. Ele nos predestinou em quem? Nele. Eu estou indo para São Paulo, mas eu estou andando aqui no centro da cidade. Eu estou indo para São Paulo? Não. Se eu for lá na rodoviária, pagar a passagem, entrar no ônibus que vai para São Paulo, o que você diz de mim? Eu estou predestinado. Mas aí alguém chegou e disse: você não vai poder viajar não. Aí eu desço do ônibus, eu estou predestinado? Não. Porque a minha predestinação em São Paulo depende do ônibus, querido. A predestinação nossa está em Cristo. Sai dele para você ver se você não vai para o buraco.
Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Mas e quem não entra? Entrará e sairá e achará pastagem. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. De novo, filhos de adoção, mas por quem? Por Cristo. Não tem um carimbo aí, um carimbo individualista. Não, já recebi, meu irmão, agora posso adulterar, fazer o que acontecer, que agora eu estou carimbado. Não existe esse carimbo. Para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. E por aí vai. A predestinação está em Cristo. Você está nele? Então largue de ser ignorante, batendo no peito, dizendo: estou predestinado, estou carimbado. Você deve estar carimbado para qualquer coisa, mas para o céu não, porque a predestinação está em Cristo. Creio que a analogia do ônibus faz bem a gente entender o sentido. A palavra predestinação também tem a ver com um conceito militar. Você tem uma missão. Qual? Pegar a missão e completar. Missão dada, missão cumprida. Você cumpriu a missão? Bom, então você está fora. Entendeu, irmãos? Agora, nascidos de novo se perdem? Ah, se perdem. Claro que se perdem. O que diz o escritor aos Hebreus? Versículo 4, do capítulo 6 do texto. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Jesus disse: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eles não são mais trevas, eles são luz, então nasceram de novo. Provaram a boa palavra de Deus. Jesus disse: se as minhas palavras estiverem em vós, vós estiverdes em mim, pedireis o que quiseres e vos será feito. A palavra está neles, nasceu de novo. Provaram o dom celestial, relacionamento com Deus, nasceu de novo. E se fizeram participantes do Espírito Santo. Pedro diz que aqueles que creram receberam o dom do Espírito Santo. Eles creram, eles foram salvos. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Eles sentiram a realidade do céu. E as virtudes do século futuro. E aí ele diz: e recaíram. Mas mesmo assim eles caíram. Agora o interessante é que essa queda, irmãos, não é a queda de você que estava fraco, teve um período ruim e caiu. Isso existe. A Bíblia diz: se você cair, para não ficar prostrado. Isso acontece. Uma coisa é você cair. O pecado que está aqui é o pecado, irmão, de apostasia. Não é o pecado de você ficou fraco, caiu, meu Deus, me perdoa, e se levanta. Não é esse pecado. É o pecado de alguém que nasceu de novo, provou as virtudes celestiais e depois que ele provou tudo isso, mas não é isso que eu quero não. Abandonou. Hoje nós temos um punhado de hereges que estão trilhando um outro evangelho, correndo numa outra direção. Só que o escritor aos Hebreus diz que essas pessoas, é impossível que essas pessoas sejam outra vez renovadas para a salvação. Como assim? Quer dizer que não tem salvação para eles? Pecado de apostasia? Não, porque eles querem ser salvos de outra maneira. Onde que começa essa verdade? No final do capítulo 5 aos Hebreus, como está no nosso outro vídeo. E o que está lá? Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês ainda estão lá embaixo. Como diz o começo do capítulo 6, sobre os rudimentos da doutrina. Vocês receberam tudo de Deus, mas rejeitaram. Imagine uma pessoa que está em cima de uma grande enchente, levou tudo, e a pessoa ficou numa casa ilhada em cima de uma porçãozinha de terra no meio daquele aguaceiro. E aí vem um helicóptero, vem uma corda, fulano, helicóptero, vai, a pessoa não vai, eu não quero ir não, Deus vai me livrar aqui. Se ele continua, a terra vai sumindo, daqui a pouco ele cai no meio das águas e morre. Sabe o que está dizendo aqui? Pessoas que desprezaram a salvação, viram, está lá, mas aqui até mais do que isso, porque isso que eu estou descrevendo está em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2,
onde diz que eles não receberam a palavra com amor. Tem pessoas que não receberam, não querem receber. Está vendo o helicóptero da salvação chegando e ele vai para o meio das águas, vai morrer perdido, mas ele não quer. Agora, nesse capítulo 6, está falando de alguém que nasceu de novo. E aí, hoje nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão querendo se enganar. Por quê? É tão gostoso o pecado, gente. Deixa eu me revolver na lama aqui, tá tão bom. Deus é misericordioso. Na hora certa, assim, aí eles gostam de ouvir alguém dizendo que eles estão carimbados para ir para o céu, porque você não foi salvo? Então, na hora certa, Deus bota um negócio no seu coração assim, aí você começa a sentir nojo do pecado e vai para o céu. Aliás, alguns acreditam, irmãos, num purgatório gospel. O purgatório gospel é dizer que é no tribunal de Cristo. Chegar no tribunal de Cristo, o cara está perdido, mas para entrar no céu tem que passar no purgatório do tribunal de Cristo. É um purgatóriozinho, chega lá, dá uma aliviada no teu pecado e manda você para o céu, porque até ali você era, como diz o velho Calvino, você até ali era pervertido, era depravado. Mas você subiu no arrebatamento, porque Deus escolheu você. Aí chega nesse purgatório gospel, aí você faz uma limpeza e entra no céu. Aplausos para a ignorância, porque é isso que alguns estão pregando. Pastor, não existe negócio de recompensa. Então Jesus errou. Esse negócio, pastor, de ser recompensado por Deus, isso não existe. Não, mas Jesus errou. Jesus disse que qualquer que der, que seja um copo d'água a alguém na qualidade de profeta, não fica sem o quê? Recompensa. Ou seja, Deus lida com lei de recompensa. Como que não? Salvação é uma recompensa. É um investimento que fazemos. Andar com Deus, ter vida vitoriosa é o quê? Eu me santifico e Deus me abençoa. É uma recompensa. Estou vivo. É uma recompensa. Item 3. Os versículos 7 e 8, irmãos, de Hebreus capítulo 6, versículos 7 e 8, nos revelam que a graça de Deus, aquela que a gente lê em Tito, deixa eu ver se eu lembrar dos meus tempos que eu folheava demais a Bíblia lendo assim, aí depois de um certo tempo, a gente começa a olhar mais no celular do que, e é Bíblia, tá, irmão? Tito 2,11, mas vamos acostumar a folhear. Isso, Tito 2,11, porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Agora, isso corrobora com os versículos 7 e 8 de Hebreus capítulo 6. Por quê? Porque no versículo 6 e no versículo 7 é o seguinte: porque a terra que absorve a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o fim delas é ser queimada. Agora deixa eu dizer uma coisa: a chuva que caiu sobre a terra que produz abrolhos e que produz fruto, não é a mesma chuva? A culpa é da chuva ou a culpa é da terra? Bom, então a culpa não é da graça e a culpa não é de Deus, é do pecador. A salvação é oferecida para todos, o que você vai fazer com ela, problema seu. Você está entendendo, irmãos? A terra, nela nasce trigo e nasce joio. A culpa é de Deus? Deus plantou o joio? O escritor aos Hebreus aqui está dizendo isso. Não tem como ser salvo. Você rejeitou tudo que eu te dei, você não quer para ser salvo. Deus deu, você não quer. Ele diz assim, por quê? Ele conclui: porque a chuva que cai sobre a terra é uma só. Agora, o que a terra vai produzir, o problema é dela. A salvação é oferecida para você, o calvinólatra. Agora, se você acha que está predestinado para o inferno, o problema é seu. Ou então a gente prega isso, mas quem é que garante que eu sou predestinado a ir para o céu? Paga para ver. O dia que você cair no inferno, você diz: eu estava predestinado para o inferno mesmo, só que você não sai mais de lá. Paga para ver. Vai para lá. Então, o escritor dos Hebreus aqui, contrariando o velho Caio, aquele velho Caio, não vou falar o resto para ele não ganhar visibilidade, também nem de mim não recebe, não precisa, né? O homem que na década de 90 era top,
e hoje virou o pivô dos perversos aí nos seus enganos, gosta de criar confusão no meio dos santos, ele diz que isso aqui é um desafio para os pastores. Não é desafio para pastor nenhum. Que ele disse aqui é um desafio, uma incógnita, só na cabeça dele que está perdido. Mas acontece que aqui, irmãos, não tem negócio de predestinação fatalista. A graça está oferecida a todos. A chuva da salvação está aí na sua cabeça. O que você vai fazer com ela? Você vai dizer que você não teve oportunidade? Você tem. Se você vai desprezar, problema seu. 4. Isso aqui é interessante. Item 4. Digam para mim, quem é que já viu Deus exortando ao arrependimento, ou exortando a andar na presença dele, ou mais, Deus batendo na cabeça da lagarta e dizendo, vai que eu estou te mandando. Aí disse, não, isso é maldade, não. Fazer o quê? Corta aquela plantinha que está protegendo a cabeça do Jonas. Vai lá, eu quero punir ele. Não, mas a lagarta, eu quero, não, senhor, o que é isso? É maldade, coitada, a careca dele vai queimar. Você já viu? Deus exorta animais? Existe alguma repreensão para que os animais obedeçam? Não, os animais precisam ser domados. Cavalo precisa de cabresto, precisa de negócio tudo que eu não entendo de cavalo, mas, né? Abridão, blá, 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 né? Você pega um animal aí, um búfalo, por exemplo, para criar o búfalo, você tem que... Ele é selvagem, o cavalo também é. Você tem que trazer ele para um ambiente onde ele vai se socializar com as pessoas e tal. Por quê, irmãos? Porque só na criação dos animais, Deus disse, cada um segundo a sua espécie. Sabe por quê, irmãos? Porque os animais estão programados. Alô? O homem não. Deus, quando criou os animais, ele programou. Você já viu alguma macaca com fio dental na praia, depois voltando para casa com a saidinha de praia? Já viu a macaca fazer isso? Já viu a macaca ir no ginecologista? Você já viu a macaca deixar a floresta e morar no apartamento? Bom, só se o dono dela for o dono do apartamento e levar ela para lá, porque sozinha ela não vai. Já viu algum gorila lá no seu harém de macacas, construindo uma casa para cada uma? Já viu o João de Barros fazer um flat, ao invés daquela casinha com buraquinho? Apesar de que eu já vi um João de Barros botar um em cima do outro, mas era uma casinha igual a de baixo. Era um flat de um animal, mas ele não deixa de ser casa de João de Barro. Mas só o João de Barro faz casa de João de Barro, irmãos. Só macaco anda igual macaco. Por quê? Porque eles são feitos para serem uma programação. É normal que o cachorro pequenininho fica assim, manda xixi no chão, mas quando fica maiorzinho, levanta a perninha no poste. Mas você não vai ver um homem fazendo xixi no poste assim. Bom, ultimamente que talvez você vai ver. E por que você não vê isso, amado? Porque os animais estão programados, mas os homens não. É por isso que na Bíblia você vai encontrar Deus exortando homens. E por que Deus exorta homens? Porque os homens têm poder de decisão. Mas quem deu isso para o homem? Deus. E por que Deus pode dar ao homem a condição de fazer escolhas? Por causa da graça, que é oferecida a todos, a salvação é oferecida a todos. A chuva é a mesma, cai sobre todos. Não existe essa coisa maluca de que Deus olhou lá no meio, esse daqui é tão pervertido que não pode fazer escolha. Onde se arrumou isso? Está entendendo, irmãos? Ultimamente as pessoas não estão defendendo a Bíblia, estão defendendo ideologias. E não é no mundo que eu estou falando, não. É no meio que se diz cristão. É a placa do Armínio, é a placa do Calvino, é a placa... Para com esse negócio, você não vai defender Jesus, não? É a Bíblia. Pior que pessoas estão se jactanciando. Reformado conhece a Bíblia. Ainda bem que eu sei o que vocês estão dizendo, mas eu prefiro satirizar. Eu não sou reformado, sou transformado. Presta atenção, estou te satirizando. Isso é uma sátira. Para com essa palhaçada. Vamos defender o quê? Relacionamento com Deus. Não estou falando de supercrente, repito. Estou falando de você trabalhar a sua salvação, como disse Paulo. Viver uma vida com Deus.
Não que você não vai ter falhas, não estamos falando disso. Estamos falando de você se relacionar com Deus. Então, Deus não exorta animais. Claro que não, porque o animal está programado. Não vai mudar, não adianta você achar que falar para o macaco, para, rapaz, de ficar andando aí, morando no meio da floresta, você já podia ter construído uma casa, tanto tempo que você está na floresta. Mas o macaco vai ficar no meio da floresta daquele mesmo jeito e vai ser macaco até o dia que ele morrer. Programado. Irmãos, tem muita placa para pouco Deus, para pouco Jesus, como disse a irmã Isabel. É muita placa. O problema está na placa? Não. A placa sozinha não faz nada. Aliás, por que eu vou ser contra a placa? Se eu for contra a placa, quando você disser para mim que o seu nome é Bartolomeu, eu vou dizer, mentira, essa placa é falsa. Por que eu tenho que acreditar? Deve ser um produto falsificado. Porque a placa é para identificar quem você é. Se você não aceita ela, então quem é você? Ninguém. Você tem que ter uma identidade, você tem que ter um apanhado de coisas para poder me referir a você. Aonde que você mora? Eu moro num lugar aí, perto de um poste. Tem um carro branco perto. Aí chegar o carro saiu, você não acha a casa. Igual uma senhora dando informação para minha esposa no trabalho dela, tá lá. Minha filha, eu moro assim na rua tal, tem assim um carro, um Fusca que fica sempre azul, fica sempre parado no meu portão. Mas se o cara sai, você chega lá, não acha a casa dela? Meu Deus do céu, quantos Fuscas azuis tem por aí? Você tem que ter uma identificação. Vamos lá. Então Deus não exorta animais, né? Porque Deus deu ao homem razão. O homem faz escolhas. O homem pondera entre a vontade de Deus e a vontade dele. Vai sofrer as consequências do pecado dele, mas Deus faz isso. Item 5. Deus é fonte só de salvação, irmãos. Deus é fonte só de salvação. Mas alguns inventaram que ele é fonte de outras coisas. É verdade, irmãos. Eu não posso pegar um versículo bíblico e dizer assim, você não pode cantar música profana, não. Eu não posso achar esses versículos. Eu posso achar princípios bíblicos para o seu próprio bem. Só avisar para você, se você vai cantar músicas profanas, você precisa entender que a fonte das músicas profanas, ela tá suja. Mas você quer cantar? Vai fazer igual o presbítero aí, que quando liga a chamada do telefone dele é a música do Luan Santana. Problema dele. Oi? Tá lá, te dei o sol, te dei o mar, é um todo poderoso lá. Então, presbítero, problema dele. Pastor, eu acho que não tem nada a ver. Você está se alimentando de fonte suja. Eu aviso para você, essa água está contaminada. Ela pode não te matar agora, mas vai te matar daqui a um tempo, porque você vai se contaminar de uma coisa. E muitas músicas gospel, que ultimamente, irmãos, os irmãos sabem que Satanás trabalha com a lei da mistura. Deus com a lei da purificação. Como é que Satanás está fazendo ultimamente? Botando o cantor gospel para cantar junto com o cantor secular. É mais fácil o gospel virar secular, porque é o que está acontecendo. Ele conseguir ser camaleão, ministério do camaleão. Quando ele está no meio das as preparadas. Quando ele está lá no meio, aí está cantando as músicas das preparadas, as cachorronas lá. Chega na igreja, fecha os olhos, receba de Deus. É assim, é o camaleão. Lá no baile, vai, balança até o chão. E lá no céu, balança até pro céu. Porque agora virou isso, musiquinha para Jesus. Pior que as pessoas aceitam. Quem compôs essa música? Um cara que estava drogadão, doidão. Aí eu tô flutuando, tô quase no céu. Aí compõe. E aí os crentes vão e cantam. Canta até ponto. Nem vou entrar no detalhe. E cantam. O que é isso, irmão? Aí você vai, pastor, está escrito na Bíblia. Não, meu filho, continua na sua sujeira. Quer nadar no esgoto? Vai fundo.
Pastor, mas acontece que há muitos anos eu canto na boate. E aí as pessoas gostam tanto, as pessoas choram, são felizes assim. Ué, aí você aceitou Jesus? Mas aí eu tenho um vínculo lá, né? Bom, a Bíblia diz que quando você recebe a Cristo como Senhor, você abandona as trevas e vem para a luz. Agora, lá no capítulo 3 do Apocalipse, diz que quem não faz isso é morno. Bom, a Bíblia diz que aquele que é morno, o Senhor vai vomitá-lo, porque água gelada você bebe, né? Mas água morna você vomita. Beber água morna, você bate aqui, joga tudo de volta. É o que tá. Ninguém aguenta beber água morna. Então, eu não posso provar na Bíblia que cantar música secular é pecado. Eu não posso provar, pegar um versículo e dizer cantar música secular, não. Apesar de eu ver na Bíblia que música é só para adorar a Deus. Pelo menos na Bíblia é. Agora, você quer cantar a música das cachorronas, as preparadas? Problema seu. Não, pastor, eu cantar só a música de Deus assim. Hoje eu tive um sonho, foi mais bonito. Que lindo, né? Deus menino, obrigado Senhor. De um cara aí. O cara que é o cara. Tá. Agora, olha a fonte. Você tem que olhar, irmãos, de onde é a fonte, de onde veio essa música. Porque não é só a música, é quem compôs. A inspiração vem de onde? Agora deixa eu ler para você, vou ler a Bíblia, porque 1 João capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz e nele não tem treva nenhuma, só o teu Deus que tem. Agora, quer piorar a situação? Tiago capítulo 3, versículos 11 e 12. Porventura, deita alguma fonte do mesmo manancial, água doce e água amarga? Diz para mim você, ô bonitão. Diz você para mim. Você que está nervosinho, se você sabe o que está fazendo, não precisava estar nervosinho. Versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode a fonte dar água salgada e água doce. Você está entendendo? Se a fonte é de Deus, só vem coisas de Deus. Por que você está querendo outra coisa de lá? Porque a tua fonte é falsa. Fonte suja, fonte de imitação, fonte de engano. Ora, não, Deus é que criou o mal. Não, diz que em Deus não há treva nenhuma. Ele teria que ser Deus também teria que ser pai da mentira. Ou então ele é avô, porque o diabo é. A Bíblia diz que o diabo, João 8,44, ele é pai da mentira. Tá, se ele é pai da mentira, mas Deus criou o mal, então Deus é o avô, né? Porque Deus criou o diabo. A Bíblia não diz que Deus criou o diabo, ele diz que criou anjos. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que ele criou o diabo. Não, mas Deus criou o mal, o teu Deus, não o Deus da Bíblia. Porque para Deus criar o mal, nós teríamos que ter um símbolo do yin e yang. Todo mal tem um pouco de bem, todo bem tem um pouco de mal. Deus seria um camaleão. Bonzinho para quem ele quer levar para o céu, mal para caramba para aqueles que ele quer levar para o inferno. Os irmãos estão entendendo a maluquice da calvinolatria? É isso aí. Apesar de que eu não estou falando diretamente com isso, mas ultimamente você tem que falar, porque está todo mundo empesteado com essa pandemia calvinólatra. E o pior, irmãos, que isso vai envenenando pessoas que já estão fracas. Satanás diz para ele, você está gostando do pecado porque você não está predestinado. A pessoa, deve ser mesmo. Eu sou doidinho para pecar. Todo mundo é doidinho para pecar. Porque todos nós, no outro tempo, éramos trevas. Mas agora somos luz no Senhor. Todo mundo, não tem esse negócio. Não, porque eu sou eleito, eu não gosto. Não, eu posso ser depravado, mas eu vou. Impossível. Eu não entendi. Uma graça, vou repetir, uma graça que é poderosa para não deixar você resistir à salvação. Ela é poderosa para isso, só não é para fazer você deixar de ser depravado. Que graça sem graça, né? Uma graça que é mistério de vocês, não mistério da Bíblia, que nem é mistério. Uma graça que me convence a ir para a salvação, mas eu não quero mais a graça. Mas você vai. Não, mas eu odeio Deus, mas eu quero te salvar. Isso é a graça irresistível. Senhor, mas tudo bem, eu vim para o céu, mas eu continuo depravado. Eu adoro o pecado. Graça irresistível. Mas e por que ele continua depravado?
Ué, mas a graça não... Se ela foi irresistível botar ele no céu, olha aí a vontade do homem prevalecendo sobre a de Deus. Como é que o homem não decide? Olha como é que o cara cai do galho, na própria teologia. Ué, uma graça que te obriga a entrar no céu não te obriga a deixar de ser depravado? Como assim? Ué, Deus não mexe na tua vontade não? Não dizem que o homem não tem livre-arbítrio? Então, se ele não tem, por que o cara depravado continua depravado? Ah, é o poder de Deus que não é o suficiente? Quer dizer então que Deus não consegue transformar o coração dessa pessoa? Ou você está pregando heresia de perdição? Bom, eu entendi, essa doutrina é do diabo. Você está ensinando heresia de perdição. E outra coisa, amado, você sabia que trevas não é criada? Trevas não foi criada. Ela é a ausência de luz. Trevas é a ausência de luz. Então Deus nunca criou trevas. Portanto, Deus nunca criou o mal. Quando alguém deixa de ser bom, ele automaticamente entra nas trevas. Porque Deus criou o mundo de onde? Tirou das trevas. Trouxe luz. Haja luz. Tirando das trevas. Entendeu? Para Deus criar as trevas, irmão, teria que existir uma outra coisa que não é chamada nem de luz nem de trevas. Aí Deus criou trevas para governar os filhos do capeta e criou luz para governar os filhos de Deus. Mas não tem isso. Isso não existe. O que existe é Deus criou a luz. Aliás, um Deus que é luz, que criou a luz. Haja luz. Agora, trevas não existe. Onde está escrito que Deus criou trevas? E quando a Bíblia fala de trevas sobre alguém, pode observar, o contexto tem a ver com o juízo de Deus, tem a ver com condenação. 5. Deus é a fonte, nós falamos, e item 6. Item 6 é meio, né? É meio salgado. Por quê? João capítulo 3, versículo 6. João capítulo 3, versículo 6. Diz o quê? O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Interessante. Por que o escritor fala isso, irmãos? Porque quem é nascido da carne é nascido de baixo. Quem é nascido do Espírito é nascido de cima. E o que isso tem a ver? Porque Jesus, adiante, ele vai dizer o seguinte: ninguém entrou no céu, senão aquele que primeiro desceu do céu, o Filho do Homem que está nos céus. O que Jesus está dizendo? Ninguém pode ir para cima se não tiver vindo de lá. E deixa eu te perguntar uma coisa: se você encontrar uma pessoa deitada no chão, você pode adverti-la a não cair? Cuidado, hein, fulano, você pode cair. Cair de onde se ele está deitado no chão? E como é que você fala de uma pessoa que cai? Quando ela está no alto. Para uma pessoa cair da graça, cair da graça, porque estava no alto. Perder a salvação, porque tu tinha. Naufragar na fé, porque tu estava no barco da fé. Se desviar do caminho, porque tu estava no caminho. Então, como é que alguém, irmãos, que não está na salvação, perde a salvação? Você não perde, você nunca teve. Então, quando se fala de alguém que caiu, está se falando de alguém que estava no alto, alguém que nasceu de novo, como nós lemos no texto de Hebreus capítulo 6. Qual é a prova de que você está desviado do Senhor? Qual é a prova de que você está caído? É que quando nós tocamos no assunto da responsabilização pelo pecado, você fica nervoso. Quem está em comunhão com Deus está incomodado com essa palavra? Não. Por que não? É porque ele sabe, eu estou em comunhão com Deus, qual é o problema? Agora, quem está defendendo ovos de cobra, vai ficar nervoso, vai ficar zangadinho, vai ficar nervoso. E vai se perder vários debates na rede social, irmãos, para fazer valer a sua perversão. Por isso que você vai ver na rede social esse monte de debates para defender quem perde, quem não perde, quem perde, quem não perde, quem perde, quem não perde salvação. E quem está defendendo na maioria das vezes está perdido. Para que ele está preocupado com isso? Se você está vivendo com Deus. Entendeu? Por que existe essa batalha? Por que existe essa guerra? Então, não é possível cair se você não estiver no alto. Salvação, porque você nasceu de cima. Por isso que
É interessante, uma coisa chama a outra. Abacuque, Ageu, Sofonias, aqui, Abacuque aqui, capítulo 3, diz assim: Jeová, versículo 19, é o Senhor, Jeová o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Me fará andar nas minhas alturas. Quem nasceu de novo anda por cima. Teve um certo pastor que estava contra mim, e aí é engraçado quando alguém está contra a gente, como é que procura chifre na cabeça de cavalo e pelo em ovo de galinha, né? Aí ele, como eu estava ensaiando um conjunto, que ia cantar um hino de Edson e Thelma, justamente a oração de Abacuque, e aí quando diz na letra do hino, ele me faz, como é que é? Cavalgar pelas minhas alturas, porque segura a minha vida em suas mãos. Ele me faz andar nas minhas alturas. Aí ele, como ele estava contra mim, ele disse: essa letra está errada. Como é que você vai andar na altura do fulano? Você tem que andar na altura de Deus. Foi que, olha, quem é que consegue andar na altura de Deus? Só o Espírito de Deus, irmão, mais ninguém. Mas porque ele estava mordido, envenenado contra mim por causa das fofocaiadas, ele queria de alguma maneira me envergonhar. E aí ele pegou, foi falar do texto, falar sem pensar. Aí eu falei, como eu sabia que ele estava com raiva de mim? Quando uma pessoa está envenenada contra nós, irmãos, melhor você não perder tempo discutindo. Dá razão para o burro e deixa ele ir dizendo que a floresta é azul. Eu peguei e falei, não, eu vou ler para o senhor o texto. Eu li o versículo para ele. Pensa como é que a cara dele ficou. Ué, você acha mesmo que eu ia cantar um hino sem primeiro olhar se aquela letra é bíblica, se ela está certa? Ainda mais perto dos meus inimigos. Eu vou dar esse mole? Claro que não. Vou dar mole perto dos meus inimigos? Não, meu irmão. Pra cima de Mauá, meu irmão? Não. Não dá mole não. Então por quê? Porque eu sei diante de pessoas infantis, doentes, que ao invés de estar preocupado, por exemplo, ao invés de estar preocupado com a palavra pregada, está preocupado com quem prega. Olha lá, o pastor está sem gravata. Olha lá, o pastor não dá glória a Deus. Olha lá, o pastor está barrigudo. Olha lá, o pastor está com a barriga funda. O pastor está se coçando igual mico. Vem cá, você está preocupado com a palavra, não? Não quero saber se o pastor é gordo, amarelo, preto, branco, azul, se ele pula, se ele grita. Eu quero saber o seguinte, o que ele está pregando? Olha o púlpito dele, irmão, um púlpito paupérrimo. Bom, o meu Salvador nasceu na manjedoura. E o teu? Anda em tapete de ouro? Nossa, aquele pastor não tem um carrão, porque se eu tivesse eu sou ladrão, como não tenho eu sou miserável, sou mendigo. Nem bicicleta eu tenho, eu ando numa bicicleta rosa que é da minha esposa, até fica mal para mim. Ultimamente andar numa bicicleta rosa não é legal, mas dizem que é, não sei. Aí disse, esse pastor não tem nada, mas se eu tenho eu roubei, se eu não tenho eu sou mendigo. Agora, já disseram que, nossa, aquele pastor não tem nada no melhor de vida, não tem não sei o que. Aí saíram, foram embora, beleza. Só que tem um detalhe, engraçado, né? Eu pelo menos não morri na cruz eu não fui maldito na cruz, eu não fui crucificado, porque o Salvador dessas pessoas morreu na cruz. E não era rico, era pobre. Nasceu na manjedoura. Será que ele é derrotado? Essas pessoas deveriam olhar isso, irmão, esse conceito de santidade baseado em carrão, baseado em casarão. E aí quando alguém vê a gente falando em outro idioma, quando vê a gente falando de psicologia, aí eles ficam assustados. Pastor entende, pastor fala de filosofia, psicologia, escreve poesia, compõe, canta. Como assim? O pastor fala em outros idiomas. Como assim? Por quê, irmãos? Eu preciso aparecer, botar uma melancia no pescoço para que todo mundo olhe e diga, ele é o cara? Eu preciso pegar um diploma e botar aqui na tela? Eu sou e sou e sou? Eu só conheço um que é, irmão.
Jesus. Ele é o eu sou. Jesus é doutor em divindade. É o único, né? O restante é balela. Aí tem um cara aí que ele recebeu o título de doutor em divindade, bacharel, estudado mesmo, não há problema de ser estudado. Só que há pouco tempo o abençoado estava ensinando que a ceia do Senhor, examine-se o homem a si mesmo, porque lá no meio da ceia tinha pessoas que não eram crentes. Ô irmão, aí eu pergunto, você estudou para quê, irmão? Foi burrologia? Só pode ter sido burrologia. Como é que tu ensina um negócio desse, meu Deus? A Santa Ceia é para quem? É para a igreja do Senhor, não é para pessoas não cristãs, não é para quem professa a fé em Cristo e vive com Deus. Por isso que a Bíblia manda examinar a si mesmo. Como é que a pessoa que não conhece Jesus vai examinar a si mesmo, amado? Se não tem discernimento das coisas espirituais. Como é que um cara ensina um negócio desse? O outro, irmãos, formado também. Não há pecado de ser formado, doutorzão. Num dos maiores eventos pentecostais do Brasil, ele estava pregando, estou pregando porque eu vi, e ele falou o seguinte: Jesus, alguém chega para Jesus e fala assim, olha, o teu amigo Lázaro está muito mal. Aí ele fala assim, essa doença não é para morte não. Aí daqui a pouco, irmão, chegaram de novo para ele e disseram assim, ó, morreu, o Lázaro morreu. Aí Jesus vai até lá no túmulo, Jesus fala assim, Pai, graças te dou porque sempre me ouves. E o Lázaro saiu vivo. Sabe o que o pregador disse? Jesus errou quando disse que o Lázaro não ia morrer. E aí no meio do caminho Jesus foi orando, dizendo, Pai, me livra porque eu errei, eu falei que o Lázaro não ia morrer, o Lázaro morreu. Aí quando Deus ouviu, ele falou, graças te dou porque sempre me ouve. Oh, obrigado, Senhor, o Senhor me livrou de uma encrenca. Você está entendendo, irmãos? Ele disse que Jesus errou quando disse que o Lázaro não ia morrer. E ele teve que orar para Deus quebrar o galho dele. Pior, veio um pastor aqui da região falar para mim, você viu? Ele é muito cotado, ele conhece muito. Ah, ele conhece muito. Então ele é formado em perfeição. Ele não erra. E esse pastor fica zangado, porque esses caras que falam isso são famosos. Então porque é famoso, é baseado aí. Se for famoso, é verdade. Eu não estou preocupado, não conheço esse pastor pessoalmente, assim, não tenho intimidade com ele, enfim, sei que ele é uma pessoa estudada, mas vem cá, quer dizer que tu não erra não? Como é que ele diz que Jesus erra? Eu vou escutar uma palavra, mas não estou preocupado com quem está pregando, estou preocupado com o que ele está pregando. A Bíblia diz, examinai. Eu tenho que examinar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou julgando a pessoa não. Eu estou julgando o que a pessoa está pregando. Por quê? Porque nós somos os bambambãs? Exatamente porque nós não somos. Que nós temos que examinar. Observe o que está sendo falado. Tem uma irmã que se levantou contra nós, algum tempo atrás, que chegaram até me promover a demônio, enfim. Aí ela, para se promover, chegou para um irmão que estava lá na reunião. Ela é uma pessoa que tem um ministério lindo, mas cometeu o delito de uma rebelião. Então, complicamos, diz a pastora Brunélia, foi embora. Então, ela chegou assim, como eu disse anteriormente, olhou para um irmão que estava lá embaixo e disse, jovem, Deus manda dizer para você que Ele tem uma obra muito grande na tua vida. Eu falei, gente, tá de brincadeira. É claro que é da carne, né, irmão? Que Deus mandou dizer o quê, irmão? Deus não mandou dizer nada. Por que não mandou dizer? Porque Ele não precisa falar isso, Ele tem uma obra na vida de todo mundo. Porque ela quer mostrar a espiritualidade que nessa hora é falsa. Mas na terra de cego, quem tem um olho é rei. Então você chega num ambiente que ninguém lê a Bíblia e nem conhece, basta você falar uma batatada dessa que todo mundo acredita. Você vai aceitar um falso profeta que, como chegou numa reunião aqui, perto, e na hora de ungir lá a parte íntima da irmã, tinha que botar o óleo na mão e ungir no lugar. Pior que todo mundo aceitou. Por que aceita uma miséria dessa? Falta de Deus. Você sabe quem é e onde. Falando aqui com o irmão Pablo, ele sabe. Só que, não sei se ele ficou sabendo dessa história. Você ficou sabendo disso? Serra d'água. E por que isso acontece, irmãos? Pessoas que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que de vez em quando você vai ver essas coisas acontecendo.
Para a gente encerrar, verdade sobre a salvação. Eu falei que só cai quem está no alto. E para encerrar, a vida de relacionamento com Deus deve ser cultivada. Mateus 25, do versículo 1 em diante, que fala sobre as virgens, prudentes e imprudentes. Conhecido o texto. E o que é que ensina ali, irmãos? O reino de Deus não é uma igreja, não. O reino de Deus é comparado a 10 virgens, porque 10 é um número de totalidade. Então o reino de Deus ficou resumido em 10 virgens. É isso que está dizendo. Portanto, está se falando de todos os crentes, todas as pessoas que receberam a Cristo no mundo inteiro. 10. Nesse sentido. E Jesus faz um resumo e diz: haviam 10 virgens, 10 crentes, totalidade, tudo crente. Mas metade era prudente, a outra metade não. É isso que Jesus está dizendo. E aí nós estamos falando o quê? Englobando tudo, salvação. Por que salvação? Porque azeite já na antiga aliança, um tipo da pessoa do Espírito Santo. Um tipo da operação do Espírito Santo. Não só no que diz respeito ao serviço para Deus, mas também, obviamente, Efésios 4,30 nos dá base para dizer que o fato de você ter o Espírito Santo prova que você está salvo. Fomos selados. Efésios 4,30. Selados para o dia da redenção. Portanto, azeite aqui tem a ver com isso. E também com o serviço para Deus. Aí, vocês sabem da história. O tempo que eu diria que tem a ver com a nossa época, tempo de escuridão espiritual, todas, pela demora, acabaram cochilando e adormeceram. Hoje, você tem virgens prudentes, crentes que são espirituais, dormindo no meio das imprudentes ou dos crentes que são carnais. Então, na casa de Deus tem pessoas que são fiéis ao Senhor, que são realmente, que vivem com Deus, e você tem pessoas que não vivem. Sempre teve, mas em nosso tempo a coisa está mais séria. E quais são as pessoas que estão dormindo? Todos estão, de um modo geral, um pouco que, sabe, estão juntos. Eu falei aqui de gente que não vive com Deus cantando músicas profanas e por aí vai, e outras coisas, bebida dentro do templo e por aí vai, enfim, estão dormindo. Então, o que nós temos? Nós temos 10 virgens, os crentes todos dormindo, com uma diferença. Existem aqueles crentes que estão buscando a Deus. Existem aqueles crentes que estão vivendo uma vida de oração. E existem aqueles que não estão vivendo uma vida de comunhão e de intimidade com Deus. São crentes. Vamos lá, vamos assistir lá um culto. E tem aqueles que lá no seu dia a dia, eles vão para o trabalho orando, volta orando, e está lendo a Bíblia, e assiste alguma coisa para melhorar a sua vida espiritual, vive chorando aos pés do Senhor: Senhor, eu preciso melhorar, meu Deus, me ajuda. São pessoas que estão cultivando seu relacionamento com Deus. Por exemplo, há pouco tempo teve um casal famoso. Eu fiquei triste, irmãos. Eu não conheço o casal, não vou falar o nome aqui, mas ela é famosa pela propaganda que faz de coisas de academia, tem a ver com o corpo, silhueta, e o cara é cantor, muito famoso. Os dois são famosos. Eu fiquei triste, porque há muito tempo a gente sabe que o casal estava junto, como agora parece que voltaram, e de repente ela se envolveu. Por que ela se envolveu com outro? Se isso acontece no meio dos crentes, quanto mais no meio dos que não são, irmãos. Ela acabou caindo em pecado, não vou entrar em tantos detalhes, e ela caiu. Mas ela amava o marido dela. Você disse: como é que ela ama que ela caiu? Foi porque tu ama Jesus e você não cai, não? Se fosse assim, ninguém se desviava. Você ama Jesus, quantas vezes você trai o Senhor? Com suas palavras, com o seu comportamento. Está entendendo, irmão? Por mais que você ama Jesus, ela diz que ama o marido, e eu fiquei triste. Todo mundo apedrejando. Claro, vocês têm telhado de vocês é de aço, né? Ninguém tem telhado de vidro. Toma uma pedrada. Não, irmãos. Mas ela não é crente. E daí? Eu estava torcendo para que o casal se entendesse dentro de mim, desejando que isso fosse resolvido. Agora, por que ela caiu, irmãos? Porque ela estava tendo um relacionamento, segundo a história, segundo o que contaram, é porque ela e o esposo estavam assim meio, sabe, não estavam se entendendo, cada um para um lado, outro para o outro. Satanás achou um espaço
e derrubou-a. Segundo o que eu sei, parece que ela, voltou. Ora, quando é que você se envolve com o pecado? Quando você está distante de Jesus, quando o teu combustível espiritual está defasado. Quando você não está buscando a Deus, quando você não está vivendo uma vida de relacionamento com Deus, você corre muito mais risco do que alguém que está buscando. Agora, não crie um espaço na sua comunhão para Satanás entrar. Invista um no outro. Glória a Deus.